Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar de 9 erros que as mulheres cometem na academia e que podem comprometer o resultado. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! Se você pensa que não existem diferenças entre homens e mulheres quando a gente está falando de exercício, você está enganada. Existem diferenças sim, e muitas vezes essas diferenças são responsáveis pela dificuldade em se obter resultados. Acontece com você de frequentar a academia e tá tentando lá ganhar peso ou diminuir ali medidas e não tá conseguindo? Isso é muito frequente, isso acontece com muitas mulheres, você não tá sozinha. Mas essa dificuldade muitas vezes está ligada ali a alguns erros são muito comuns cometidos pelas mulheres na academia. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você que ainda não é assinante do canal, que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora, para receber todas as novidades que eu publicar por aqui. Aproveita, clica no sininho que você também recebe as notificações assim que o vídeo for publicado. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí embaixo um joinha, deixa um like, porque isso ajuda no crescimento do canal e ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas, para outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema que você, que tem as mesmas dificuldades em conseguir resultados na academia. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, coloca aí embaixo nos comentários porque eu sempre respondo. Então agora vamos dar uma olhada em quais são esses 9 erros que podem estar prejudicando, que podem estar dificultando os seus resultados na academia. Vamos lá? Vem comigo. O primeiro erro: pegar pouco peso. Esse talvez seja o erro mais comum e provavelmente o principal responsável pela dificuldade em obter resultado. E aí eu tô falando em resultado de qualquer tipo. Pode ser na perda de peso, pode ser na diminuição de medidas. As mulheres têm uma coisa que chama medo de ficar grande, de ficar enorme, de ficar com um corpo parecido com o corpo do homem. E eu posso garantir uma coisa pra você: isso não vai acontecer. Por um motivo muito simples. Os músculos, eles para se desenvolver, para ganhar ali muito volume, eles dependem também não só do treino, não só da alimentação. Eles dependem de hormônio masculino. Hormônio esse que você tem, mas uma quantidade tão pequena, mas tão pequena, que não vai ser suficiente para fazer você ficar grande, ficar enorme como um homem. Então, não tem problema nenhum em treinar pesado, não tem problema nenhum em encher, socar peso naquela máquina, tá? E fazer exercício pesado para que você ganhe ali mais massa muscular, para que você ganhe mais resistência e com isso consiga alcançar aí os resultados que você pretende. Então coloca isso na sua cabeça. Homens e mulheres são diferentes nesse aspecto, no aspecto hormonal, e isso tem uma influência direta no resultado dos exercícios. Mas você ainda pode estar pensando em por que você precisa então ser forte, por que você precisa treinar, por que você precisa fazer um trabalho de força? Ora, não é você que precisa. Nesse ponto não tem diferenças aí entre homens e mulheres. Todos nós precisamos ter uma musculatura fortalecida. Imagina uma mãe. Vamos pegar exemplos aí que são mais relacionados, não são exclusivos das mulheres, mas são mais relacionados com elas. Vamos pensar numa mãe que precisa pegar ali a criança no colo. Essa criança vai ganhando peso com o passar do tempo. Ela precisa ter força, né? E não é só força no braço para aguentar essa criança. Precisa ter força na região do abdômen, precisa ter força na região das costas, para poder sustentar esse sobrepeso, né? Que, aliás, já veio ali anterior a isso, quando ela ficou grávida. Então, veja só a importância. Outro exemplo, mulheres, né, pelo menos, e eu me incluo nisso daí, muitas delas usam bolsas extremamente pesadas, né, mochilas extremamente pesadas, porque a gente tem aquela necessidade de colocar um monte de coisas, né, acha que vai acontecer algum cataclismo quando a gente estiver na rua e vai ter alguma coisa que se precisa que não está dentro da bolsa. Então a bolsa acaba ficando pesada. É importante também estar preparada para carregar essa bolsa super pesada. Por exemplo, para carregar compras, seja em sacolinhas de supermercado, seja quando você acomoda ali numa caixa e tem que transferir essa caixa transfira da caixa do caixa, onde você está pagando as compras, para dentro do carrinho e depois de dentro do carrinho para o seu carro. Nunca aconteceu de você ter que pegar ali um fardo, às vezes de refrigerante, ou às vezes uma caixa de leite e ser extremamente pesado? Precisa ter força para isso.
E, de novo, não é só força nos braços, tem que ter força nas pernas, porque são as pernas que vão sustentar tudo isso. Tem que ter força na região do core, do abdominal. Então, daí a importância de fazer, sim, um treinamento de força e sem medo, tá? Sem medo, porque você não vai ficar enorme, não vai ficar igual homem. Vamos agora para a próxima. O segundo erro é fazer exercícios para reduzir cintura. Tem até um vídeo que eu vou deixar referência aí em cima para você dar uma olhada, que eu falo sobre esse assunto. Coloca na sua cabeça, não existe, tá? Exercício que faça diminuir a cintura. Não existe, na realidade, exercício que faça diminuir qualquer parte do seu corpo especificamente. Isso por um motivo muito simples. A gente não consegue fazer um exercício e direcionar a mobilização da gordura para aquela região especificamente. Toda vez que a gente faz um exercício que vai causar redução, né, que vai fazer a gente emagrecer, que vai fazer a gente perder ali o volume de determinada região, isso acontece distribuído pelo corpo inteiro. Não acontece de forma igual, porque isso vai variar da genética, né, de cada um. Mas você vai perder da ponta do nariz à ponta do pé. Não consegue perder a gordurinha ali localizada na sua cintura para deixar ela mais fina, ok? Então coloca isso na sua cabeça. Esquece essa história de ficar fazendo exercício para reduzir a cintura e coloca o foco em exercícios que vão te trazer resultados reais. Vamos para a próxima? O terceiro erro é fazer exercício para diminuir a barriga. A lógica é a mesma do anterior, né? Para diminuir a cintura. Se não existe exercício para diminuir a cintura, porque os exercícios não diminuem a gordura ali de uma forma localizada, também não existe para diminuir a barriga, ok? Então não adianta ficar se matando de fazer abdominal com o objetivo de reduzir gordura e diminuir a barriga, porque isso não vai acontecer. Na realidade, não adianta ficar se matando de fazer abdominal por nada, porque o músculo do abdômen, ele vai se desenvolver igual a qualquer outro músculo que você tenha no corpo, mas enfim, isso é uma outra história. Se você está precisando emagrecer, opte por fazer exercícios aeróbios, de intensidade moderada, então exercícios de longa duração, intensidade moderada, ou então exercícios de curta duração e de alta intensidade. Isso vai depender da sua condição física. Eu não estou falando aqui só do condicionamento físico que você tem, né? Mas a sua condição física de uma maneira assim geral, se você pode ou não pode fazer determinados tipos de exercício. Lembrando aqui que não existe exercício proibido. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Vamos para a próxima? O quarto erro é não trocar de treino. Apego, gente, não é bom para nada e também não é bom para o seu treino. Tem gente ali que se apega, né? Fica apaixonado pelo treino que está fazendo e fica incomodado quando o professor fala que precisa mudar, mas isso é super importante. É importante porque o nosso corpo ele tem uma enorme capacidade de se adaptar às situações. E é essa capacidade de se adaptar às situações que vai ajudar a gente a ter algum tipo de ganho com aquilo que a gente faz. Só que quando essa adaptação acontece e você não gera um outro estímulo, um estímulo diferente para ele correr atrás e tentar se adaptar de novo, você fica estagnado. Você deixa de alcançar os resultados que você está querendo. Então, é super importante, vez por outra, fazer uma alteração ali, algum tipo de alteração, algum tipo de mudança no seu treino para que gere um desequilíbrio. Então, o seu corpo vá lá tentar buscar esse equilíbrio para que você tenha algum ganho. Eu tô chamando de ganho aqui, ganho de massa muscular, ganho de flexibilidade, perda de gordura, também é um ganho, né? Aquilo que você tá querendo alcançar. Então tudo isso faz parte aí de objetivos e de resultados que você vai conseguir quando você deixa esse seu apego, deixa essa sua paixão pelo seu treininho de lado, faz algum tipo de mudança. Esse talvez seja, junto lá com o primeiro erro, né, aquele de achar que vai ficar musculosa, talvez seja o erro que mais causa prejuízo no sentido de você conseguir alcançar aí os teus objetivos. Fica lá uma eternidade fazendo o mesmo tipo de exercício e depois reclama que não conseguiu emagrecer ou que a bunda tá caindo ou alguma coisa assim. Então lembra disso, trocar o treino. Tá com muito tempo aí que você tá fazendo a mesma coisa? Conversa com o seu professor, fala com ele, vai lá, troca o seu treino e observa que os resultados eles vão voltar a aparecer. Vamos pro próximo? Quinto erro, superestimar a queima de calorias. Esse também é um erro super comum. Sabe aquela história?
tal atividade queima 600 calorias, vai fazer aula de não sei o que, vai queimar 800 calorias, aula de não sei o que chega a queimar, consegue queimar 1.200 calorias. Gente, esquece isso, esquece, porque isso é uma bobagem enorme. Primeiro que provavelmente você não vai conseguir, mesmo uma pessoa que se esforce muito, que tem um metabolismo super acelerado, é muito difícil conseguir esse tamanho de gasto calórico fazendo uma atividade só ali, uma sessão de atividade só. Então a gente já parte disso aí. A outra questão em relação ao gasto calórico é porque ele vai variar de pessoa para pessoa. Então não dá para falar assim, todas as pessoas que vão fazer essa determinada aula vão ter um gasto aí de 600 calorias. Isso é mentira, tá? Estão mentindo para você. Isso por quê? O gasto calórico tem inúmeras variáveis. Então vamos lá. A tua idade vai ser um fator que vai influenciar. O gênero, né? Se você é homem, se você é mulher, lembra da história dos hormônios, tal, isso também vai ter uma influência sobre isso. O próprio peso da pessoa, quanto essa pessoa pesa. Uma pessoa que pesa 50 quilos tem um gasto calórico menor, né? Um gasto calórico basal, um gasto calórico menor, ela parte de um valor menor do que uma pessoa que pesa ali seus 90 quilos. É bem fácil de entender isso. Imagina quanto que o corpo precisa trabalhar para manter, né, para fazer com que essa pessoa que pesa 50 quilos levante da cama e vá até o banheiro. E pensa quanto que ele precisa fazer, quanto que ele vai gastar para fazer a mesma coisa para uma pessoa que pesa 90 quilos. Existem essas diferenças. E uma outra que é crucial é o quanto você consegue, o quanto você se empenha na hora de fazer o exercício. Uma pessoa que tem um empenho, que coloca mais gás ali na hora de se exercitar, ela vai ter um gasto calórico maior do que aquela pessoa que está ali, que faz aquilo naquela moleza. Outro fator que vai influenciar é o quão o seu corpo está habituado àquela atividade. Existe na educação física uma máxima que a gente diz o seguinte: quanto mais treinado, menos treinável é aquele corpo. Então uma pessoa altamente treinada, um corpo que está altamente habituado a fazer aquela determinada atividade, ele vai precisar se esforçar muito mais para conseguir superar, né, um determinado valor, para que esse gasto calórico volte a ser lá significativo, tá? Então você vê que são muitas variáveis, não dá para generalizar. Esquece quando falam isso e foca no teu exercício, foca no teu objetivo. Se tá com dúvida, ficou meio complicado isso, conversa com um profissional de educação física, que eu tenho certeza que ele vai te explicar direitinho sobre esse assunto. Vamos para a próxima. O sexto erro é segurar na esteira para se exercitar. Embora esse não seja um erro cometido só por mulheres, tá? Mas ele é bastante comum também. As pessoas se segurarem ali nas barras laterais ou naquela barra que tem na frente da esteira para fazer a sua caminhada, ou às vezes até para fazer um trote. É até difícil eu entender como é que uma pessoa consegue, né, dar uma corridinha segurando, mas se você observar na academia, você vai ver algumas pessoas assim. É fato que quem não está habituado a caminhar na esteira sente um pouco de desconforto, dá a impressão que você vai perder o equilíbrio e por isso algumas pessoas acabam colocando as mãos na barra. Mas isso vai fazer com que você perca em desempenho. Por exemplo, só pelo fato de estar segurando na barra, o seu gasto calórico ele pode ser menor do que se você tiver com os braços relaxados, né, com os braços numa posição normal. Além disso, quando você caminha, né, na rua, quando você caminha normalmente, você não caminha se segurando nas coisas, salvo se você tem algum tipo de problema, mas a grande maioria das pessoas que não tem algum tipo de problema, que não tem algum tipo de limitação, caminha com os braços relaxados, com os braços soltos. Isso vai fazer com que aquele exercício na esteira, ele fique mais próximo do mesmo exercício no mundo real, vamos colocar assim. E por fim, caminhar segurando na esteira pode favorecer o aparecimento de lesões quando você faz isso sistematicamente. Isso porque você vai assumir uma postura ali na esteira que não é uma postura natural para quem vai caminhar, ok? Então aí fica a dica, solta essa mão da esteira na hora que você for caminhar. Se tiver com medo, né, de cair, coloca a velocidade um pouquinho mais baixa e vai aumentando aos poucos conforme você for se acostumando com aquela nova condição. Vamos para a próxima. O sétimo erro é traçar metas inatingíveis. Para
começar, quando você traça uma meta que ela é muito difícil de ser alcançada, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai desanimar. E você desanimando vai parar de fazer exercício e com isso não vai conseguir atingir ali nunca os teus objetivos, né? Além do que, isso vai trazer provavelmente alguns prejuízos aí para a tua saúde por ter desistido de se exercitar. Agora, existem outros problemas. Vamos pegar, por exemplo, você colocar uma meta super alta de perda de peso num tempo muito curto, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A gente sabe, tem inúmeros estudos aí que mostram que o reganho, né, de peso, a recuperação do peso perdido por pessoas que perdem muito peso em um espaço curto de tempo, existem muito mais chances disso acontecer. Pessoas que perdem uma quantidade de peso muito alta num período curto de tempo têm uma chance maior de engordar de novo. E isso, além de comprometer o teu objetivo, não faz nada bem para a saúde. Um número assim próximo do ideal são cerca de 500 gramas por semana, que vai dar ali uns 4 quilos por mês. Se você conseguir fazer um pouquinho menos do que isso, é melhor ainda. Embora pareça uma loucura aí, né? Muita gente fala em perder. Existem programas que você vê aí que falam em perder 8, 15 quilos por mês. Isso não é saudável. Isso ainda vai favorecer depois o ganho novamente desse peso. Você não vai querer emagrecer e depois engordar tudo de novo, vai? Vamos para a próxima. O oitavo erro é cortar carboidratos da alimentação. Carboidrato engorda. Essa frase é uma meia-verdade. Carboidrato engorda dependendo da forma como ele é consumido, mas ele também é um macronutriente super importante para favorecer a queima de gordura. Você sabia disso? Pois é, eu vou explicar rapidamente. Quando a gente ingere carboidrato, ele é utilizado como fonte de energia ali imediata, né? Então, as coisas que você está fazendo. Quando essa fonte de energia, né, que está circulando ali, esse carboidrato que está circulando no seu corpo, ele não é utilizado, ele vai ser armazenado e ele é armazenado em forma de gordura. O nosso corpo faz isso porque ele não sabe, né? O corpo da gente não sabe que a gente vai ter uma próxima refeição dali a algumas poucas horas. Então é uma coisa que a gente traz no nosso corpo lá desde a época onde o acesso à comida era escasso. E se a gente for pensar hoje, né, em regiões aí que as pessoas ainda passam fome, esse é um mecanismo de defesa do nosso corpo super importante. Então, por isso é que as pessoas têm na cabeça, se espalhou esse mito de que comer carboidrato vai fazer engordar, porque esse excesso ele vai ser armazenado. Sim, vai ser armazenado. Por isso é que o ideal é que você tenha uma alimentação balanceada, que tenha ali a quantidade de carboidrato ideal para você. Agora, retirar o carboidrato totalmente da sua alimentação, assim, sem critério, tá? Sem o acompanhamento de um profissional, pode prejudicar na mobilização da gordura, pode prejudicar na própria queima da gordura. Porque o carboidrato ele é muito importante no metabolismo dos lipídios, no metabolismo da gordura. Além disso, cortar o carboidrato por total causa aí uma sensação de mau humor terrível. E ainda pode trazer para você, se você não souber fazer as substituições, se você não estiver sendo acompanhado por um profissional, pode acarretar sensação de mal-estar e até desmaio, tá? E isso é perigoso, principalmente se você estiver fazendo exercício. Então, se você pensou, se você está com ideia aí de cortar carboidrato da sua alimentação, não faz isso sozinho. Eu não sou a favor, mas existem nutricionistas, nutrólogos que seguem uma linha que se corta aí por um tempo a ingestão do carboidrato. Então, se você está afim de seguir por esse caminho, conversa com um desses profissionais, se consulta com eles e tenha um acompanhamento. Só não vai fazer isso sozinha porque você vai se prejudicar. Vamos para a próxima? E a última, hein? Nono erro. Seguir o conselho da colega. Gente, fazer o que a colega faz ou fazer o que você viu aí na sugestão de uma blogueira fitness pode prejudicar os teus resultados e pode te causar realmente, dependendo do que for, até problemas de saúde. É assim, um dos fundamentos que a gente tem na teoria do treinamento, ele chama individualidade. Cada pessoa responde de um jeito a determinado exercício. Não adianta querer pegar alguma coisa que funcionou muito bem para sua amiga e você fazer, porque pode ser que com você o resultado não seja o mesmo. Além disso, fazer exercício sem a orientação de um profissional de educação física,
A médio e longo prazo pode acarretar aí alguns tipos de problema, você pode vir a ter algum tipo de lesão. É sempre importante ter em mente que na hora da orientação, você deve procurar um profissional de educação física para isso. A boa orientação faz a diferença. E aí, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa um like aí embaixo, porque isso ajuda no crescimento do canal. Ficou com alguma dúvida? Você comete algum desses erros que eu coloquei? Se você já fez alguma coisa aí, coloca aí embaixo pra gente saber, vamos trocar uma ideia, vamos entender o que está acontecendo. Se você tem dificuldade aí para atingir os teus objetivos, coloca aí também, porque a gente vai levando um papo, quem sabe a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Se você ainda não se inscreveu no canal, não acredito, não se inscreveu, corre, se inscreve agora. E aproveita e clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Um abraço! E até a próxima!